Galera, é o seguinte, tem esse vídeo aqui, ó, do Zé Disseu, que ele foi lá no Meteoro Brasil e a Sofia Labanca fez uma pergunta sobre esquerda radical. Esquerda radical. Vamos ver aí um pouquinho? Vamos lá ver? Hum. Zé, a gente tem a nossa coordenadora aqui, a Sofia Labanca, mandou uma pergunta para você, vou exibir rapidinho, vou colocar aqui a tela, vai ficar bem maluco, e aí temos aqui a pergunta da Sofia, vamos lá. Primeiramente, gostaria de dizer boa tarde e agradecer o senhor por compartilhar aqui um pouquinho do seu tempo conosco e dizer que é uma honra recebê-lo aqui no Meteoro Brasil. Eu tenho observado bastante o crescimento já há alguns anos de um movimento de esquerda radical na internet, né? Você vê figuras aí proeminentes como Ian Neves, Jones Manuel, inclusive tem crescido para além da internet também. Vamos lá. Figuras proeminentes como Ian Neves e Jones Manuel, ambos se odeiam. E aí, quando vejo isso daqui, não é um ataque à Sofia. Eu tô falando sobre o campo que ela tá falando, tá? Isso não é um ataque à Sofia. Nem o Meteoro, nem o Pedro Zambarda, nem a ninguém. Mas quando se fala em esquerda radical, a gente fala dessa aí que a Sofia tá falando, a gente tá falando de um número reduzidíssimo de pessoas, em sua maioria homens, e que atuam no eixo sudeste. E mesmo o Jones Manuel, que não é do sudeste, atua no sudeste, que é conhecido lá, né? Vamos deixar isso claro. Só alguns pontos. Movimentos de base e tal. E a relação desses movimentos de esquerda radical com a esquerda institucional, aí representada pelo PT, pelo governo Lula, nem sempre é amistosa. Você vê que muitas vezes são feitas críticas até duras, né, por parte dessa esquerda radical. É porque não são críticas duras, são críticas mentirosas, né? Por exemplo, a mentira de que o Lula tá cortando o BPC, que tá privatizando o Rio, que tá privatizando empresa, que tá privatizando isso, que tá privatizando aquilo, que não tá. Que não tá. É chamar PPP de privatização, né? É dizer que o Lula é neoliberal, não é isso? É chamar o coleguinha de racista quando você critica. É mandar a horda pra atacar a gente. Vamos olhar qual é o tamanho do pessoal que a Sofia tá falando. E vamos olhar qual é o tamanho da gente. Porque assim, são poucas as pessoas que têm 1 milhão de seguidores, como é o caso do Thiago, né? Thiago Resiste lá, né? Que é o maior influenciador petista aí. Tem 2 milhões de inscritos como é o nome? No YouTube. A maioria não tem não, tá? Então assim, compara o tamanho pra vir dizer quem é o agressivo, né? Quem é o agressor da história. É um perfil que tem 600 mil, tipo o Jones Manuel. É um perfil que tem 300, que nem o Humberto. Ou é um perfil que tem 3 mil e pouco, como o Luan Gomes aqui, que tá fazendo a crítica. Entende, Sofia? Ao governo Lula. E a militância petista também muitas vezes recebe isso com bastante hostilidade, a ponto de se criar até um clima de inimizade entre esses. Sofia, abra qualquer canal de YouTube dessas pessoas e olhe o que eles falam no governo Lula. Todos os dias tá falando mal do governo Lula. Você quer que tenha um clima de quê? De amizade? Você quer que tenha um clima de amizade? Eu fiz ontem um react do Chavoso da USP. O cara mentiu do início ao fim. Em todos os trechos de vídeo que eu mostrei. Mentiu do início ao fim. Literalmente mentira. Inventava. Dizia que o Dário Durigan, que é o atual ministro que ficou no lugar do Haddad, basicamente ele chamou o cara de lobista da Meta, né? Que é a Meta que ia controlar o governo. O cara disse que tanto faz a isenção até 5 mil reais. O cara disse que aí o cara ganha 50 reais a mais por mês, não faz diferença nenhuma. É assim, não tem condições, Sofia. Veja que eu tô falando com a maior calma do mundo pra não parecer que é um ataque a você. Porque eu não sei se você vai ver, né? Mas caso veja, não estou lhe atacando. Não estou lhe atacando. Esses dois setores. Eu vou colocar aqui a minha visão como comunicadora, que eu sinceramente vejo nisso um erro, né? A existência de uma esquerda radical e que faça críticas ao governo, do ponto de vista de comunicação, eu diria que até observando teorias aí como da janela de Overton, teoria do flanco radical, seria benéfica para o governo justamente. Mas não é não benéfica, Sofia.
Não é não, sabe por quê? Porque o pessoal, até o Zé de Seu tá rindo ali, né? Porque o pessoal, ele não faz crítica honesta, entendeu, Sofia? Eu tô dizendo você não, tá, Sofia? Tô dizendo você não, tô dizendo as pessoas que você tá citando não faz crítica honesta. O Ian Neves, que você citou como uma liderança, ele foi lá no Boulos, chamar o Boulos de fascista. Você lembra disso, Sofia? Ele disse que o Boulos, ele disse, né, que social-democracia era, como é, antessala do fascismo, fascismo moderado, né? Isso daí é crítica ou é ataque, Sofia? Isso daí é crítica ou é ataque, Sofia? Chavoso da USP, Sofia. Ele fala que não é pra votar no executivo. Ele diz que não faz diferença, Sofia. Jones Manuel fala que o Lula e o Bolsonaro têm o mesmo programa econômico, Sofia. Isso não é, isso não é normal você pegar e dizer, olha, como é que a esquerda petista acha, olha isso e leva num clima de inimizade. Cara, tá todo dia esse pessoal dizendo que a gente defende um governo neoliberal e por consequência somos neoliberais, que a gente apoia um projeto liberal fascista. Jones Manuel postou isso já na internet, que o governo Lula, ele tem um projeto liberal fascista. Então, qual é o clima de amizade que você quer que a gente tenha com esse pessoal? Qual é o clima de amizade que você quer que a gente tenha com esse pessoal? Me diga mesmo. Eu gostaria de entender, juro. Por fazer um contraponto, sabe? Você poder olhar e dizer, você acha que o Lula é radical? Radical é aquilo ali. E Mas não é um contraponto, né, Sofia? Não é um, até o Zé de Seu botou na cara aí. Não é um contraponto, né? Radical é aquilo ali. O que é radical? O radical é o chavoso da USP, né? Que diz que ai, não vou votar. É radicalíssimo, né? É radicalíssimo. O problema é o seguinte, Sofia. É o seguinte. É que o pessoal, ele quer falar, inclusive, da gente, meter o pau e tudo. Aí a gente pega e responde, né? Responde. Aí, a resposta que a gente tem de volta é um monte de gente fazendo isso aqui, ó. Oi, gente, ele é bebezinho. Fala assim com ele não, ele é bebê. Você é bebê? Você é bebezinho? Eu sou bebezinho, tia. Fala assim comigo não. É isso. É isso. Basicamente é isso, Sofia. Ficam enchendo o saco, falando meio mundo de mentira. E eu duvido muito que você não saiba disso, Sofia. Eu duvido muito que você não saiba disso. E aí você vai, ai, então quer dizer que não pode criticar e eu não posso fazer a crítica da crítica, entende? Qual é a crítica honesta, Sofia, da pessoa dizer, o Lula não faz porque não quer, o Lula não faz porque é neoliberal, o Lula, ele tá privatizando presídio, o Lula tá privatizando a tua mãe, o Lula tá privatizando teu pai. É óbvio que ninguém falou isso, né? Tô aqui exagerando. É óbvio, não são críticas honestas, não tem nem. Ai, o Lula não desfez a privatização da Eletrobras. Como se a gente tivesse maioria no Congresso para isso, né? Como se a gente tivesse maioria no Congresso para fazer qualquer coisa. A gente não tem maioria no Congresso para fazer qualquer coisa. Não tem, a maioria é bolsonarista, Sofia. Você sabe disso, cara. e assim pintar o PT e o Lula como um movimento mais moderado que tem um maior apelo para os setores mais moderados, mais centristas da nossa sociedade. Aquele pessoal, não gosta de radicais, não gosta da polarização e assim por diante. Mas a reação que eu vejo da militância petista, na verdade, é uma relação de hostilidade que pinta eles como verdadeiros inimigos. Sofia, não sei se você se coloca como radical, não sei. Eu vou desconsiderar você no caso. Quem considera quem inimigo são essas pessoas que você disse que são radicais. São essas pessoas. São essas pessoas. Eles dizem que a gente é inimigo. Eles fazem questão de nos colocar como antagonistas deles. O tempo inteiro, Sofia. Tratam o Lula como se o Lula fosse o inimigo da classe trabalhadora. Você citou Jones Manuel. Eles chamam o Lula de inimigo da classe trabalhadora. E nós estamos tratando eles como inimigos, Sofia. Sabe? Que brincadeira é essa, sabe? Eu queria saber do senhor, como o senhor vê, né? Eu dou a minha perspectiva do ponto de vista de uma comunicadora, mas o senhor tem uma experiência
aí política muito extensa, eu gostaria de saber como o senhor vê a relação da esquerda mais institucionalizada com essa esquerda radical e se o senhor, como o senhor acha que deveria ser essa relação entre esses dois campos? Qual deve ser a relação entre os dois campos, Zé? Veja bem, primeiro eu esqueci de falar do Boulos, viu, quando eu falei das lideranças. Boa, vamos lá. Esqueci do Boulos, que é uma promessa fantástica. Veja bem, eu tomo com naturalidade, dialogo e discuto e debato a hora que for necessário, não tenho nenhum problema, porque é uma questão de avaliação do período histórico que nós estamos vivendo e o momento político que nós estamos vivendo. Se o mundo está vivendo uma ascensão do fascismo, um período de guerra, uma política de recolonização da América Latina, um risco pelos Estados Unidos. Se a direita brasileira, certo, tem a força que tem, os partidos de direita sem o PL, sem a centro-esquerda, tem maioria na Câmara e no Senado. Se nós Sem o PL. Sem o PL. Se nós passamos pela repressão que nós passamos, o Lula chegou a ser preso num processo sumário por justiça ser preso. A Dilma sofreu um golpe. Tudo que aconteceu, se nós não temos uma estratégia política, certo, que leve em conta isso, não adianta ser radical. É preciso acumular forças e ter capacidade de avançar para avançar, certo? Porque se nós analisarmos que nós garantimos a democracia, estamos garantindo a soberania do país, certo? Avançamos no social, estamos criando as condições para o Brasil, inclusive, ter um projeto de desenvolvimento nacional, porque a nova indústria Brasil, o PAC e a transição energética, porque senão nós vamos discutir, fazer uma crítica ao governo do Lula, mas quem nos deu maioria 5 vezes foi a maioria da classe trabalhadora. Por que ela não deu para partidos que estão à esquerda? Porque eles não conseguem representar, expressar e nem se integrar e nem se articular com bases sociais da classe trabalhadora. São vanguardas políticas. Deu um tapa com luva de pelica aqui, né? Com luva de pelica, né? Quem foi que ganhou a massa trabalhadora? Fomos nós, os petistas, né? Por que vocês não ganharam? Vocês, no caso, vocês radicais, né? Por que vocês não se conectam com a classe trabalhadora? Acabou-se. 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 Quem é que se conecta com a classe trabalhadora? O PT. É o PT. Por mais que você diga que tem problema disso, dizer aquilo, tem problema com a tradição do capitalismo. E aí, quando fala em vanguarda, é o cara que tá ali, minoria. A minoria tá batendo ali, como é que chama? Murro em ponta de faca. Enfim, é isso que eu tenho pra hoje. Valeu, curta, se inscreva, compartilha, ativa o sino, valeu.